Boa tarde, pessoal. A minha palestra já foi anunciada aqui. Assim como o Boot, eu acho que a gente tem pouca criatividade, a gente usa nome de filmes para dar palestra, né? Eu ia começar falando sobre quem eu era, etc., mas também já passamos aqui um longo resumê, parece que estou pedindo emprego. Mas só para retomar, eu sou pesquisador de segurança na E7, colaborador do We Live Security. O We Live Security é um blog de segurança internacional que atualmente existe em inglês, em espanhol e alemão, e daqui a algumas semanas a gente vai lançar ele em português também. Já falou sobre a minha formação e recentemente eu comecei também a participar de CTF, sou da equipe do Fireshelf, que acabei de saber que a gente está em primeiro lugar, yes! E eu me sinto assim às vezes, né? Para dar conta das demandas que vem, conseguir jogar um CTF, etc. E enfim, uma boa parte do que eu faço, eu costumo publicar aqui no Twitter, então quem quiser saber mais, etc., também pode me seguir. Vamos falar sobre ransomware. Ransomware vem da palavra ransom, que é resgate, e ware, né, que vem de software. Então, ransomware nada mais é do que um software que pede algum tipo de resgate. Com isso, acabou. A gente pode voltar. Todo mundo já sabe o que é ransomware. Mas, sem brincadeira, vamos ver aqui a parte da evolução dos ransomwares. No Brasil, as pessoas também chamam muito o ransomware de sequestro de dados. Então, às vezes as pessoas não sabem o que é um ransomware e você fala, conhece o sequestro de dados? Isso eu já ouvi. Só para saber, daqui dessa sala, quem nunca ouviu falar de ransomware? Tem uma galerinha, então tá legal. Vamos discutir bastante sobre isso. O primeiro ransomware que se tem notícia é o Trojan AIDS, também conhecido como PC Cyborg, e ele é de 1989, ou seja, algo bastante antigo. O meio de propagação dele era bastante surpreendente, bastante inovador, via disquete. Então, uma série de pessoas recebeu um disquetezinho em casa e nesse disquete tinha umas instruções de como ele poderia fazer a instalação desse software. O que ele recebia uma revistinha também e falava que esse software era para fazer uma pesquisa a respeito de AIDS, por isso que tem esse Trojan, ele foi denominado de AIDS. Só que depois de 90 vezes que a máquina era rebootada, esse ransomware ele ficava escondido no computador, aí ele era ativado e ele criptografava o nome dos arquivos e escondia eles na partição e o sistema não conseguia mais botar. Quando a pessoa ligava o computador, ao invés dela ter a telinha lá do DOS, ela tinha essa mensagem aqui com uma conta lá no Panamá que ela deveria mandar um pagamento para lá, dizendo que teve violação de licença e etc. E por esse motivo, ela deve fazer esse pagamento. Enfim, não sei nem como se faz esse pagamento, já é algo bastante antigo, mas é o primeiro caso de ransomware que a gente tem, pelo menos é o que se conhece por aí. Indo mais adiante no tempo, agora já em 2005, a gente vai chegar no primeiro caso de ransomware, que é um pouco mais parecido com o que a gente vê hoje em dia. Esse ransomware ele se chamava GP Coder, e o que ele fazia? Ele encriptava os arquivos e deixava lá um e-mail para contato. A pessoa que entrava em contato com esse e-mail ia receber a instrução de como fazer esse pagamento. Ou seja, está sequestrando os dados e dando algum meio
para que a pessoa faça o pagamento do resgate e ele conseguir liberar esses arquivos. Como que era essa encriptação, né? Se a gente vê um exemplo de arquivo que foi encriptado com o GPCoder, tem aqui um TXT e a gente vê que tem o nome GPCoder no início, depois vem esse número aqui estranho e o resto tudo embaralhado. Mas o que esse malware fazia era simplesmente pegar esse número que estava aqui, 32, e para cada byte ele somava 32. Algo bem simples, bem fraco, bem fácil de você conseguir reverter, mas mesmo assim ele foi inovador para a época. E se você quiser, aí ele falava, né, que foi codificado com RSA, e nada a ver, né? Ele foi codificado, só somou 32 em cada byte. E para quem quisesse receber o decoder, era só mandar um e-mail para esse Dervish34, etc. E tinha que colocar o nome aqui o assunto dessa maneira. Esse ransomware, ele tinha 15 extensões alvo. Então, por quê? Para tanto não tentar criptografar arquivo de sistema, que poderia, de repente, danificar o computador, mas também para ser mais eficiente, né? Então, ele fazia uma seleção dos arquivos baseado na extensão desses arquivos. Nesse caso, como tinha que mandar um e-mail para negociar um meio de pagamento, para depois receber o decryptor, ele era bastante rastreável. Inclusive, teve notícias, esse é o caso da CNN, e uma pessoa, esse tal de Hash aqui, que trabalhou no Departamento de Justiça norte-americano, ele dizia que ficaria bastante surpreso se o FBI não conseguisse pegar esse cara. Por quê? Porque consegue pedir os logs para o provedor de e-mail, consegue ver de onde está vindo aquele acesso e fazer daí uma investigação. E o resgate, depois que negociava, girava em torno de 100 a 200 dólares, pagos nesse e-gold ou no Liberty Reserve, que no final das contas acabou sendo tirado do ar pelo FBI. Mais adiante, não que tenha começado aqui em 2008, mas um caso que eu vou contar para vocês é de 2008, a gente viu casos de scareware. Na literatura, às vezes classificam scareware como uma forma de ransomware, mas isso é meio divergente. Assim, tem gente que fala que tem gente que fala que não é. Mas como é que ele funciona? Ele vai falar que seu computador está cheio de vírus e que ele tem a solução. É só você baixar um antivírus Tabajara e ele vai conseguir proteger o seu computador. Esse caso aqui, eles fizeram o meio de propagação, como é que era? Eles colocavam no Google, né, faziam o site deles ser bem ranqueado, e quem procurava lá por antivírus free, aparecia essa opção, e a pessoa ia se interessar, tudo que é de graça é melhor, né? Então vai lá, vai baixar. Depois que baixava e executava, antivírus XP 2008, se eu estou conseguindo ler bem aqui, ele falava que o computador estava altamente infectado com 310 vírus e que a pessoa, para poder limpar, ela teria que fazer o quê? Na hora que ia tentar acessar o Google, por exemplo, aí ele colocava esse pop-up falando, olha, para você pegar a nossa suíte completa, clique aqui. Quando clicava lá, a pessoa tinha essa opção de comprar um antivírus, digamos, mais avançado, que na verdade não funcionava que nenhum antivírus, e era só ela pagar uma certa quantia aqui com cartão de crédito, por exemplo. Chegamos em 2012 com um ransomware que, assim, digamos, mudou um pouco o rumo da história aí na questão de ransomware. Ele se chamava Reveton, também foi conhecido como ransomware da polícia. Por quê? Porque
ele bloqueava a tela do computador. O ransomware, existe o tipo de ransomware que ele é o bloqueador. A pessoa tem essa mensagem na tela dela e ela não consegue fechar aquele programa. Por exemplo, o Rebeton, ele disparava 2 processos. Um processo era esse aqui, que tinha toda essa mensagem, tinha a parte do meio de pagamento, e se a pessoa colocasse o código aqui para poder fazer o pagamento, esse processo ele ficava monitorando o arquivo onde ia ser escrito essa informação e mandava para o centro, pro comando e controle desse ransomware. Mas há também o tipo de ransomware, que nem a gente já viu, que ele encripta os dados e aí ele te cobra para poder te dar a chave para poder descriptografar esses dados. Nesse caso, era esse bloqueador. E a temática que ele utilizava era justamente pirataria ou pornografia infantil também. Ele já começou a adicionar algumas outras características. Ele era interativo. Ele mostrava o seu IP, aqui, localização, etc. E ele também, se tivesse uma webcam conectada, ele tirava uma foto. Então, se eles dessem sorte, ia estar lá sua carinha bem bonitinha, com essa mensagem do FBI, e isso podia ser assim, bastante assustador, né? Imagina, vem uma mensagem, sei lá, da Polícia Federal, não foi o caso aqui no Brasil, mas digamos que tivesse uma versão para o Brasil, também estaria lá, Polícia Federal, você tem conteúdo pirata na sua máquina. Eu acredito que muita gente ia ficar bastante preocupada. E ainda mais se fosse questão de pornografia infantil. Então, isso pode dar cadeia, etc. Oi? É complicado isso aí. Esse ransomware, ele era geoadaptativo. Dependendo de onde a pessoa estava se conectando, ele modificava qual que era a mensagem. Então, a pessoa se conectou da França, veio da França. Se conectou da Itália, vem da Itália. De outros países, da Argentina, vinha da Argentina, dos Estados Unidos, veio o FBI. Isso também ajudava a ter uma taxa de conversão maior. Ele funcionava por drive-by download, através de exploit kit. Então, a pessoa estava lá navegando na internet, de repente ela acessava um site que era malicioso, era redirecionada para algum servidor, que fazia um levantamento de informações sobre o que estava instalado na máquina da vítima, etc. E procurava falhas, vulnerabilidades que pudessem ser exploradas e já, sem interagir com a pessoa, conseguia fazer com que esse ransomware executasse na máquina da vítima. Teve tanto alarde, teve tanto sucesso, que o FBI ele lançou um alerta a respeito desse ransomware em agosto de 2012. Ou seja, não foi qualquer coisa. O pagamento ele era em cartão pré-pago. No caso aqui é MoneyPack, nunca usei, mas é algum tipo de pagamento pré-pago que a pessoa ia lá fazer o cartão e depois dava o número do cartão para o pessoal que estava operando esse ransomware. E há relatos no Krebs on Security falando que, claro, que eles conseguiram até $54 mil em um só dia de operação. Ou seja, é bastante dinheiro. É muito mais que eu ganho. Algumas pessoas podem falar, mas quem ia cair nisso, né? Só uma pessoa bem besta poderia cair nisso. Eu até posso concordar. Teve um caso bastante engraçado lá nos Estados Unidos, desse cidadão aqui, esse tal de Jay Riley. Ele ficou tão assustado com esse lance de pornografia infantil que ele foi se entregar para a polícia. Então ele chegou na polícia e falou: olha, eu recebi essa notificação de vocês, eu tenho conteúdo, eu quero me entregar. Só que na verdade aquela mensagem não era do FBI. Essa é a definição que há males que vem para bem, né? Então no caso, ó, ele recebeu um mega chute aqui, ficou desnorteado. E aí a gente chega
na era do Bitcoin. O Bitcoin foi criado em 2008 e foi ganhando alguma notoriedade, etc. E só foi em 2013 que ele passou a fazer parte desse mundo, que ele encontrou o mundo do ransomware. E quando isso aconteceu, isso aqui deu grandes poderes para os cybercriminosos. Power Unlimited. O primeiro caso foi CryptoLocker. Ele encriptava, ele já tinha um outro nível de maturidade de desenvolvimento. Não era mais aquela simples adição de 32 em cada byte, etc. Ele já utilizava certinho AES 256 e RSA 2048. Como que ele utilizava isso? Para cada arquivo, ele gerava uma chave AES e ele... Só isso aqui, ó. Quando ele ia encriptar um arquivo, ele gerava uma chave simétrica, né? O AES é uma cifra simétrica, para encriptar aquele arquivo, e essa chave ele encriptava com uma única chave de RSA 2048, e aí essa chave encriptada ele deixava lá no arquivo. Pode perguntar. Aí o cara mudou a tela da área de trabalho, apareceu essa janela aí. Aí se eu tinha que pagar 0 ponto alguma coisa de 600 reais. É funcionário se eu tivesse pago ou não, porque eu acabei contratando. Qual é o seu nome? Gabriel está contando aqui, acho que o pessoal do streaming, não sei se consegue ouvir, que ele teve um caso desse ano passado. Estava lá do nada e de repente apareceu essa mensagem aqui. E ele tinha que pagar não sei quantos bitcoins, lá 0,1 bitcoin e tudo mais, que é um valor que parece pouco, mas é bastante alto, coisa de 600 dólares. Ele está perguntando se pagasse, realmente eles iriam devolver os dados. Acontece casos que digamos, só apenas sabotagem, que eles pedem esse pagamento e não tem essa chave associada. Mas uma maneira que o pessoal, o cybercrime, encontrou para, digamos, lidar com essa sua incerteza, eles geralmente te deixam descriptografar até 3 arquivos pequenos. Então, só para te provar que eles conseguem descriptografar. E aí, quando você faz o pagamento, você tem que torcer para que eles te mandem o decryptor. Porque não tem PROCON nesse caso, né? Então, não tem para quem reclamar. Aqui já não são mais 15 extensões, já passou para 72 extensões. A gente já vê que está tendo um amadurecimento, né, dos ransomwares. Quais foram os meios de propagação? Spam, manda por e-mail, a pessoa recebia, clicava e se der certo deu, se não der certo um monte de gente recebe, uma pequena fração vai acabar sendo infectada. Remote desktop, um monte de acesso remoto aberto na internet, com senha fraca e tudo mais, faziam um scan, conseguiam encontrar a senha, iam lá e executavam o ransomware naquela máquina, e também através de botnet. Então utilizava já digamos, a malha instalada da botnet, simplesmente para distribuir o ransomware e fazer ele executar nessas máquinas. Pagamento via Bitcoin, eles adicionaram também digamos, um tipo de extorsão, que o valor que deveria ser pago, ele aumentava depois de 3 dias. Por que isso? É para te fazer tomar a decisão rápida, para você fazer aquela coisa meio afobada. Ele falava que ele, inclusive, aumentava o preço depois de 3 dias, e depois de 7 dias ele falava que ia destruir a chave privada. Então, ou seja, nunca mais você ia conseguir descriptografar esses dados. E também o relato é que eles conseguiram, vendo a carteira de Bitcoin, etc., estima-se que conseguiram mais de 325 milhões em resgate, ou seja, é um outro patamar de valores que a gente estava vendo anteriormente. Depois disso, em 2014, apareceu o CTB Locker. Ele foi o primeiro ransomware a utilizar Tor, tanto para parte de resgate, ou seja, para dificultar
e essa rastreabilidade de quem está procurando investigar, quem está por trás daquele ransomware. Então a pessoa ela era encriptada e ela recebia um link lá da .onion, ensinava ela como acessar a Deep Web e tudo mais. Chegava naquela página e ali que ia estar as instruções sobre pagamento e tudo mais. E também utilizava a Redditor na parte de comando e controle, que são os servidores com o qual o malware vai se comunicar. Isso também dificulta descobrir quem está por trás dessa operação. O código dele foi disponibilizado em fóruns, underground, etc. Isso também ajudou a difundir mais ainda o CTB-Locker. Ele já teve suporte multilínguas, ou seja, já está se sofisticando, né? Já sabe que vai infectar gente de diferentes países, etc. Não dá para ser só em russo, porque em russo a minha mãe não ia pagar. Mas em português, talvez ela pagasse, tá? Um beijo, mãe. Pagamento em Bitcoin, novamente. E é isso aí. Em 2015, um enorme... um ransomware que foi assim, bastante importante também, Tesla Crypt. Já não são mais 75 sessões, já são 185, 40 delas relacionadas a jogos. O pessoal gamer, imagina, tá lá com seus jogos salvos, etc. E de repente, não consegue mais jogar, perdeu todo aquele trabalho que teve. Ou seja, já está pegando ali no âmago de quem é heavy user de computador, né? Aí vai dar um jeito de pagar. Pagamento em Bitcoin. A propagação dele, de novo, via Exploit Kit. Propagação via o Exploit Kit Wrangler. E nesse caso, também é uma história interessante. Teve um decryptor que foi divulgado. E como é que foi a história desse decryptor? Decryptor é quando é o que consegue reverter o estrago que o ransomware fez. Ele consegue descriptografar esses dados sem ter que fazer esse pagamento. E a história é que de um dia para o outro, o pessoal da Tesla Crypt resolveu sair de operação, se desculparam por todo o dano que eles causaram e tudo mais, e divulgaram a chave mestra do que eles utilizavam na operação deles. E com isso foi possível que as empresas elas fizessem esses decryptos e deixassem disponíveis publicamente. Esses são exemplos do que a gente viu de file coder. Por que file coder? Porque ele justamente modifica a codificação dos arquivos. Alguns eles encriptam, alguns eles fazem, nem dá para chamar de encriptação direito, né? Tá certo, cifra de César é um tipo de encriptação, mas é bastante fraco. Alguns simplesmente escrevem qualquer coisa, mas de qualquer forma eles modificam essa codificação do arquivo. Eu gravei um exemplo aqui. Esse é o caso de Cerber 3. Também foi um caso, ano passado estava bastante... a gente estava acompanhando vários casos, agora já deu uma acalmada, a gente está vendo mais casos de crises, etc. Mas o que eu peguei? Eu peguei uma amostra do Cerber 3 e eu trojanizei ele. Coloquei ele embutido com League of Legends aqui. Imagina alguém que pega lá um instalador, aí dá 2 cliques, só que quando começou a executar esse programa, ele começou a executar em paralelo um ransomware. E eu estou aqui só mostrando que vai fazer a instalação, vai fazer tudo normal, e de repente os arquivos vão aparecer criptografados. Fiz o vídeo porque demora um pouco, aí eu acelerei ele para a gente poder cobrir mais coisa aqui. E aí já vai começar a ver que... Vocês notaram que eu consegui abrir aquela foto, né? Antes. Aí ele já deu algum erro estranho e de repente aqui, ó, os arquivos criptografados. Aí eu consigo abrir para ver quais são a lista dos arquivos que foram criptografados. Deu um probleminha aqui na primeira vez, mas a gente tenta de novo. O brasileiro não desiste nunca. E vê que simplesmente está criptografado.
mensagem de resgate, ele te dá maior sermão, falando que faz isso para aprender a não fazer, não clicar em qualquer coisa. E tinha lá um link para a rede Onion. Acho que é isso aí. Se você acessasse esse link, você ia se deparar com uma telinha igual a essa. Claro, você escolhe lá a sua língua e tal. E ele tem o preço aqui, ó, 1,24 bitcoins. Na época era 517 dólares. Hoje um bitcoin já passou de 1.200 dólares. Eles vão atualizando esse preço. É algo que nem bolsa de valores, né? E depois de 7 dias, olha o preço aumentando aqui, ó, ele dobra o preço. E tem um cronômetro regressivo para te deixar mais angustiado, para você tomar aquela decisão, falar, quer saber, eu vou pagar, deixa eu ver o que eu posso pagar. Bom, eu tô nem aí, eu não uso Windows mesmo, então isso que você está falando, enfim, whatever. É aí que você se engana. Existem ransomwares que não são para Windows também. A gente vai ver, por exemplo, existe ransomware para Android, ransomware para Linux, ransomware para Mac. O primeiro caso deles aqui que eu quero mostrar para vocês, chamado de Simple Locker. O primeiro ransomware de Android é encriptar arquivos. Então ele funciona que nem a gente viu agora, um ransomware que encriptava arquivo em Linux, tem um ransomware que está encriptando arquivo em Android também. Encriptação AES 256, apenas 13 extensões alvo, e ele funciona dessa maneira aqui. Depois que ele termina de encriptar, ele vai mostrar para você a telinha, vai te mostrar de novo o MoneyPack e para você poder fazer o pagamento. E o bom é que também tem Decryptor para algumas versões, e a gente vê que se repete, né? Então, o método que foi desenvolvido, que veio sendo desenvolvido para Windows, foi utilizado para Android, e a resposta também é parecida. Caso de Linux, o primeiro caso que teve para Linux, 2015. Encriptação já é uma encriptação com modo de operação, AES, CBC 128, RSA para encriptar essa chave simétrica 2048, 48 extensões alvo, pagamento em Bitcoin, e o meio de propagação aí já foi diferente do que a gente já viu. A gente já viu exploit kit, a gente já viu por e-mail. Eu não contei para vocês, por exemplo, o caso do Cerber 3. Ano passado, por volta de agosto, o meio de propagação era através tem uma ferramenta de acesso remoto chamado ARM, que de alguma maneira embutiu esse Cerber 3 na distribuição oficial. O pessoal baixava, o pessoal já estava acostumado a ter novos releases e fazer update. De repente o pessoal foi lá fazer o update na máquina do ARM e acabou rodando o Cerber 3, que nem a gente viu aqui, trojanizado. E nesse caso, a exploração através do CMS Magento. Saiu uma vulnerabilidade e o pessoal externamente conseguia explorar essa vulnerabilidade e fazer rodar o ransomware nesses servidores. E aqui, para variar, mensagem de resgate, né? E esse ransomware que foi feito para Linux, o pessoal adaptou ele para OS X, chamado do Key Ranger. Primeiro ransomware funcional para OS X. A encriptação parecida com o caso anterior. E a propagação dele, de novo, um outro meio de propagação, né? Através de update e download do BitTorrent. E ele tinha, o mais assustador é que a assinatura digital desse executável, ela era válida. Mais de 300 extensões alvo, ou seja, esse cara aqui já chegou todo bem desenvolvido, né? Bem tunado. Comando e controle via Tor.
e o pagamento em Bitcoin. Bom, encriptou arquivo, tem bloqueio de tela e tem mais alguma coisa? O que mais a gente pode ver relacionado a ransomware? Se vocês soubessem o que eles são capazes, vocês não iriam acreditar. Um exemplo é o ransomware, desenvolvido ano passado, o Petya, ransomware russo. E aqui ele já é bem mais baixo nível. Ao invés dele modificar arquivo, ao invés dele bloquear, ter um processo que vai ficar bloqueando outros de serem lançados, etc., ele já modifica o bootloader, ele tem uma mini implementação de kernel. Por que ele modifica o bootloader? A gente vai ver um vídeo dele executando. É porque ao invés de ele carregar o Windows, por exemplo, ele vai carregar esse mini kernel que foi escrito à mão lá pelos cybercriminosos. Ele vai encriptar a MFT utilizando uma versão modificada de uma cifra simétrica. Vou falar um pouco mais sobre isso depois. Pagamento em Bitcoin. E nesse caso já não é um file coder, é o que a gente chama de disk coder, né? Porque ele não está encriptando o arquivo, ele está encriptando os setores do disco. Aqui é um caso parecido, trojanizei ele. E quando ele for executado, está mostrando aqui, ó, ele está executando, a primeira coisa que ele vai fazer, ele vai modificar o bootloader. Ou seja, ao invés de ele carregar o Windows, agora ele vai carregar e ele vai escrever esse mini kernel lá no disco. Ao invés de ele carregar o Windows, ele vai carregar esse mini kernel deles. Esse mini kernel, ele finge ser o check disk, que é um utilitário para verificar a integridade do sistema de arquivo. Às vezes você está lá, utilizando seu computador, ele desliga do nada, acaba a energia, e aí quando você liga o computador, começa a executar o check disk. E você deixa lá porque se você desligar, pode ser que corrompa o sistema de arquivo, pode ser que dê alguma merda, então você tem que deixar ele executando. Só que nesse caso, ao invés dele verificando a integridade do sistema de arquivo, ele está te mantendo ocupado enquanto ele está encriptando a MFT. A MFT é a tabela que tem o ponteiro para os arquivos, ou então pode até ter os arquivos, dependendo do tamanho dele. Ou seja, entre aspas, está encriptando coisas do seu sistema relacionado aos seus arquivos. Você não vai mais conseguir encontrar os seus arquivos no sistema. Isso leva um tempo. Quando ele termina, ele vai restartar e, ao invés de ele carregar o Windows, por exemplo, ele vai mostrar essa caveira aqui piscando. E aqui, depois você aperta qualquer tecla, ele vem para essa tela em que ele vai ensinar você como baixar o Tor, como acessar lá a Deep Web e até o link que eles colocam aqui. E você lá vai ser ensinado como fazer uma carteira de Bitcoin e tudo passo a passo para que você realmente pague e consiga essa chave aqui. Você tendo a chave correta, você consegue descriptografar a sua MFT. Duas coisas. Primeira delas, eu falei para vocês que a cifra que ele estava utilizando é Salsa 10, né? No caso, essa cifra, o nome, a cifra correta, não modificada, ela é Salsa 20. Por quê? Porque cada round de encriptação, ele tem 20 rounds de encriptação. Ele vai evoluir aquela chave 20 vezes. Só que no caso, para eles ganharem maior eficiência, eles modificaram esse algoritmo e cortaram de 20 rounds para cada encriptação para 10 rounds. Com isso, digamos que cai pela metade o tempo. Eles assim, acreditaram que isso não impactaria tanto a segurança a ponto de deixar essa cifra vulnerável. Eles tiveram que fazer um código baixo nível, fazer um bootloader, real mode, 16 bits, etc. É um trabalho tanto. Só que nessa deles modificarem escreverem esses códigos na e fazerem modificações, o Petya, ele ficou vulnerável. Você conseguia executar ataque de força bruta para conseguir encontrar essa chave.
Ou seja, é aí que funciona essa questão de por que a gente faz pesquisa com malware, por que a gente perde tempo, entre aspas, analisando esse tipo de coisa. E com isso é possível escrever um decryptor e, apesar dele ser mega assustador, você consegue reverter o estrago, o dano causado. 2017, aí esse já é bastante recente, Popcorn Time, que ele já usou uma outra ideia de modelo de negócio. Quando ele encriptava uma máquina, ele te dava uma opção de você encriptar outras duas máquinas. Se você fizesse isso, ele te dava a chave de criptografia. É multilevel, entendeu? Tipo Herbalife para ransomware. É uma coisa incrível. Ou seja, a visão de negócio dos caras. E com isso, crescer exponencialmente o número de vítimas. E por fim, mostrar para vocês que é conhecido como Ransomware as a Service, para vocês verem quão difícil. Não tem, por exemplo, Software as a Service, eles fizeram Ransomware as a Service. Olha a dificuldade de você criar um ransomware hoje em dia. Você vai lá, vai na Redditor, cria o seu login, nem precisa verificar e-mail, e simplesmente é só começar a preencher essas informações e colocar aqui, ó, create. Aí ele vai criar um ransomware para você. A única coisa é que ele vai virar parceiro, né? 30%, você recebe só 30% do resgate. 70% fica para eles, mas é vantajoso aí para quem é do mal, né? Galera perigosa que nem o boot. Kelvin também é perigoso. É do bem. E é isso. Aí você consegue também ter um painel de... consegue ativar duplo fator no seu painel. E você consegue ver quanto que rendeu de resgate até o momento. A pergunta é, e como que a gente pode se proteger contra essa ameaça? Primeira coisa é... Nós, como usuários, a gente tem que ter consciência de segurança. Quer dizer que a gente tem que conhecer as ameaças, não tem que sair clicando lá em qualquer coisa. Tem que saber usar com cuidado o computador, deixar sempre os aplicativos atualizados, como a gente viu. Tem o Exploit Kit, que ele explora vulnerabilidades para conseguir rodar um ransomware na máquina das pessoas. Mas aí o que acontece? A nossa linha de frente é justamente a gente. O melhor antivírus é nós mesmos. Tem até um vídeo do Mercedes que fala sobre isso, eu concordo com ele. Se não clicar, ele não vai executar. Mas nem sempre esse é o caso, né? Que nem no caso do Cerber, que foi propagado via a distribuição original lá, a distribuição correta do ARM. A pessoa foi lá, fez o que ela fazia sempre e veio um ransomware embutido. Então, a gente também saber utilizar proteções de segurança e saber escolher elas, compor essa nossa suíte de segurança da melhor maneira. É a nossa retaguarda. E para o caso de ransomwares que encriptam dados, é importantíssimo para a gente diminuir o dano causado, a gente ter um backup. Então a gente vai até perder tempo tendo que restaurar o backup, etc. Mas se a gente tiver um backup atualizado, um backup que não está lá conectado junto, para ser encriptado junto com o resto dos dados, se a gente fizer isso direitinho, mesmo se tiver esse problema, a gente vai conseguir restaurar esses dados e vai evitar um dano maior. Então é isso, queria agradecer aí a todos, fico aberto a perguntas.